e nós somos o Projeto UFO em busca do desconhecido. No dia 6 de fevereiro de 1969, diversos munícipes do município de Pirassununga, São Paulo, puderam acompanhar um espetáculo impressionante e único, onde um estranho e luminescente objeto desceu do céu em direção a uma mata que ficava a aproximadamente 800 metros de onde estavam as testemunhas. Dona Maria dos Santos, uma das testemunhas, afirmou que o objeto se movimentava subindo e descendo a cerca de meio metro acima do solo. Todas as testemunhas do evento diziam ser um disco voador, mas Tiago Machado, vizinho de Dona Maria, que na época tinha seus 19 anos, pensou ser um paraquedas iluminado por uma luz azul muito intensa. Tiago, impressionado, saiu em perseguição ao objeto desconhecido, entrando na mata com seu binóculo a tiracolo, e seguiu ao encontro do que para ele seria um suposto paraquedas, guiando-se sempre pelos gritos das pessoas que talvez por medo observavam à distância, mas de onde estavam tinham uma melhor visão. Mais adiante em sua jornada, ao passar pelas imediações onde morava seu amigo, Tiago resolveu chamar Francisco Hanser, que morava em uma residência dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Contou-lhe o que estaria acontecendo e os dois então seguiram juntos mata adentro, um pela parte alta e o outro pela parte baixa, em uma varredura em meio à mata. A vegetação era alta e muito espessa, fazendo com que Tiago conseguisse ver o objeto somente quando já estava a aproximadamente 10 metros de distância do mesmo. Ao ver que não se tratava de um paraquedas, com muito cuidado procurou a melhor posição e ficou escondido observando. E então constatou ser um objeto desconhecido, com uma altura aproximada de pouco mais de 1,5 metros, formato arredondado e aparência metálica. Quase que instantaneamente, uma porta se abriu do objeto, por onde saíram flutuando 2 dos pequenos tripulantes com aproximados 1,5 metros de altura, um após o outro, descendo suavemente em direção ao solo. Usavam uma espécie de uniforme aluminizado colado que cobria todo o corpo da cabeça até os pés, e na região de seus rostos havia um visor transparente. Tiago percebeu então que os tripulantes da espaçonave teriam notado sua presença, pois através de pequenas janelas existentes no aparelho, de dentro da nave, 2 seres o observavam com um olhar fixo em sua direção. Tiago observou olhando em seus rostos uma pele lisa e amarelada, tendo 2 cicatrizes, uma em cada bochecha. E tinham o olho direito um pouco mais abaixo da altura de seu olho esquerdo. Não possuíam cílios nem pálpebras e tinham 2 rugas paralelas acima dos olhos, que apresentavam uma cor amarelo escuro, sem pupila e sem esclerótida. Seus lábios eram finos, nariz achatado e o queixo pequeno. Os 2 tripulantes da espaçonave então deram 3 passos à frente, enquanto Tiago, ressabiado, deu apenas 1 passo à sua frente, ficando a uns 8 metros de distância dos pequenos e estranhos seres. Ficando então frente a frente com os pequenos humanoides, que tentaram estabelecer um contato com o rapaz, emitindo alguns sons graves, guturais e roucos, que parecia vir de uma espécie de tromba situada na parte inferior da máscara, próximo ao queixo dos 2 indivíduos, que se movimentava enquanto falavam. Em português, Tiago perguntou aos 2 seres como haviam chegado até ali, e um deles o respondeu com gestos rotativos com as palmas das mãos, usando os 2 braços para formar um círculo, e logo em seguida fez movimentos subindo e descendo por várias vezes. Fiquei olhando assim e falei, vocês vêm de onde? Vocês vêm de norte, sul, leste, oeste, de onde vocês vêm? Aí eles fizeram assim para mim com a mão e fazia assim. Eu achei que eles não tinham entendido o que eu perguntei, né? Falei, vocês vêm de onde? Norte, sul, leste, oeste. Eles fizeram novamente o mesmo gesto com as mãos. Aí eu falei, eu acho que me entenderam.
Então Tiago pegou o maço de cigarros que encontrava-se no bolso de sua camisa, puxou um cigarro e acendeu. Movimento que foi o tempo todo observado com muita atenção pelos 4 seres, que em seguida olharam uns para os outros conversando entre si. Ao perceber uma certa desconfiança da parte dos pequenos humanoides, Tiago jogou o maço contendo ainda 14 cigarros cuidadosamente ao chão em direção aos seres. Eu, quando eu passo nervoso, medo assim, aí me dá aquela vontade de fumar. Fumava cigarro quente, não sei se vocês se lembram, que fumava cigarro quente, verde. Pus a mão no bolso e tirei o cigarro. Pus esse cigarro na boca, acendi o cigarro. Que eu soltei a fumaça, aí um olhou pro outro e fez gesto assim que acharam meio engraçado. Eu peguei e falei: você viu fumar? Você quer fumar? Fiz esse cigarro para eles, arrumar cigarro quente, e joguei no chão assim. Joguei mais cigarro no chão. E então um deles, com um olhar fixo no rapaz, desajeitadamente se abaixou para apanhá-lo no chão. Mas quando a mão do humanoide estava a uns 10 centímetros de distância do maço, este levitou-se até a mão do estranho ser, que em seguida levantou o maço de cigarros até a altura de seu peito, que desapareceu como em um passe de mágica. O que estava à minha esquerda, ele estendeu a mão assim, e o maço de cigarro subiu na mão dele, ele pôs o maço de cigarro assim na sua perna, e desapareceu o maço de cigarro. Aí me deu mais medo. Aí eles deram um passo assim mais para frente em minha direção, parou, passo curto. Aí eu achei que eles iam me levar. Eles vão me levar. E pra mim, sabe, como o povo vai saber que eles me levaram? Foi quando 2 deles riram, e Tiago pôde ver que possuíam dentes diferentes e enegrecidos. Após apanharem os cigarros, os 2 seres deram um passo à frente, e então Tiago fez o mesmo. Para demonstrar confiança e boas intenções, Tiago pegou seu binóculo e mais uma vez cuidadosamente colocou-o no chão. Os pequenos seres assustados recuaram uns 4 passos. Ao perceber isso, Tiago pegou e pendurou novamente o binóculo em seu pescoço. Em seguida, os 2 ufonautas mais confiantes aproximaram-se novamente do rapaz. Peguei e tirei o binóculo para pôr no chão, para deixar uma marca. Por isso, o pessoal que vinha aqui, vem vindo tudo pra cá, eles vão ver o binóculo e não me ver, vai saber que eles me levaram, né? E que eu tirei o binóculo e pus no chão, eles ficaram com medo. Ficaram com medo e voltou pro aparelho. Aí voltei o binóculo de novo no pescoço, aí eles vieram em minha direção novamente. Pousaram. E tentaram comunicação novamente, falando e gesticulando por uns 15 minutos. Até que ouviram Francisco chamando por Tiago aos gritos, e foram recuando lentamente de costas para o disco, sem tirar os olhos do rapaz. Ao chegarem próximo do objeto, começaram a levitar, elevando-se no ar até que entrassem um a um na espaçonave. E ainda com meio corpo para fora, o último dos tripulantes a embarcar na espaçonave apontou e disparou o que parecia uma chama azul, atingindo Tiago na coxa direita, que passou a sentir um formigamento seguido do endurecimento de todo o seu corpo. Tiago ainda viu quando as pequenas janelas da espaçonave se fecharam. A nave se elevou a uns 2 metros do solo, desaparecendo silenciosamente em seguida, antes que perdesse os sentidos. Aí o povo já estava chegando aproximadamente, eles voltaram no aparelho, um entrou e o outro ficou pro lado de meio corpo, para fora da escotilha lá, e eu pedindo uma prova para eles. Deixa uma prova para mim, qualquer coisa, para provar pro povo que eu tive com vocês. Aí me recebeu na mão, um aparelhinho pequenininho assim, para mim era um objeto que ele ia deixar para me provar, né? E atrás desse aparelhinho tinha uma manivela assim. Ele virou em minha direção e eu fiquei esperando para pegar. Eu pensei que ele ia jogar, o povo já vinha chegando, jogando pau, lata, gritando, aquele povo todo aqui, curioso. Aí ele virou a manivela, saiu um jato paralisante, que eu dou esse nome porque aprendi na Força Aérea, o coronel que me explicou, que o nome disso é jato paralisante. Na época a gente falava, era uma imitação no maçarico, sabe? Um maçarico, muita gente já viu maçarico, assim. Veio nessa direção e pegou na minha perna. Pegou na minha perna direita e eu fiquei parado assim, que nem uma estátua assim. Aí eles, quase de 2 segundos, eles
sai em direção à fazenda Bela Aliança. Fica nessa direção aqui. Aí eu fiquei, que ele saiu, aí eu caí. Eu caí aqui, aí chegou o pessoal, já corre daqui, corre de lá, e a marca ficou o dia todo em giro, e a marca do tripé, que ele tinha um tripé, o disco voador tinha um tripé, e ficou a marca certinho do tripé aqui. Só acordou 2 horas depois, quando já se encontrava na Santa Casa e ainda sentia dores na coxa. No local do pouso do objeto foi encontrado um ninho de OVNI, uma marca onde a vegetação estava amassada de forma circular em uma circunferência de 4 metros de diâmetro. E dentro desta marca haviam 3 buracos em forma de conchas que pareciam ser sapatas nas quais eram fixadas as estruturas de sustentação do tripé da espaçonave. Neste dia, o rapaz dormiu muito, pois se sentia sem forças e muito cansado. Ingeriu de 3 a 4 litros de água. Nos dias que se sucederam, ainda tomou água além do normal, recuperando-se lentamente. Testemunhas importantes do caso. Dr. Henrique Reis, em uma entrevista concedida à SBEDV no dia 19 de maio de 1973, declarou ter feito um exame completo em Tiago Machado na Santa Casa, que levou cerca de 1 hora, não encontrando nada de anormal na perna ou no corpo do rapaz. Temperatura corporal, pressão sanguínea e respiração normais. Mas percebeu que Tiago estava com o corpo enrijecido e piscava muito, interpretando o quadro clínico do rapaz como pitiatismo. Logo mais, acrescentando que realmente acreditava ter ocorrido algo ligado a discos voadores com o paciente. A senhora Maria dos Santos, a vizinha de Tiago Machado, mencionada logo no início da história, relatou que no momento em que tudo se passou, estaria aprontando seu filho para levá-lo ao colégio, quando observou pela janela um objeto luminescente com o formato de uma bacia virado com a borda para baixo, que pairava por sobre as terras do Instituto Zootécnico da Indústria e Pecuária, subindo e descendo de 1 a 3 metros de altura referente ao solo aproximadamente, no lado mais afastado do vale do bairro Pinheiro, e teria visto o momento em que Tiago entrou na mata à procura do tal objeto. E passado 30 ou 40 minutos, seu amigo Francisco chegou correndo em disparada aos gritos, dizendo para a mãe de Tiago que seu filho estava morrendo no alto do morro. Então Dona Maria e outra vizinha, Ana Maria Cleonice, entraram mata dentro juntamente com a senhora Maria Machado Metzler para ver o que estava acontecendo e resgatar Tiago. Ao chegarem ao local, encontraram o rapaz caído ao chão, com os olhos arregalados, pele pálida, suando copiosamente e totalmente desorientado, e ao ver a aproximação de sua mãe com as outras 2 vizinhas, começou a repetir água, 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 sem parar. Tiago teve que ser arrastado pelas 3 senhoras até a casa do senhor Francisco Hansi, pai de Francisco, o amigo que estava com Tiago quando tudo aconteceu, pois ficava mais próximo ao local onde ele foi encontrado, e o rapaz não aguentava sustentar-se de pé. Tiago mencionou que teria um ferimento em sua coxa, então Dona Maria dos Santos rasgou a perna direita de sua calça, constatando que havia uma marca esbranquiçada que parecia ter sido ocasionada por uma chibatada. A polícia foi acionada e acabaram por levar o rapaz até o hospital. Segundo Dona Maria, ao dar entrada no hospital, o médico Dr. Henrique Reis, ao observar as roupas rasgadas de Tiago, teve uma impressão errada do caso, mandando-o para casa. O pessoal da Escola de Aperfeiçoamento de Aeronáutica sediada na base de Pirassununga chegaram à casa de Dona Maria Metzler, mãe de Tiago, às 17 horas daquele mesmo dia, fazendo perguntas e retratos falados orientados pela própria vítima. Logo em seguida saíram e retornaram às 18 horas com o Dr. Henrique Reis, que pediu para ficar sozinho com Tiago no quarto, submetendo-o a exames. Dona Maria dos Santos acrescentou que tanto ela como as outras 2 senhoras que acudiram Tiago passaram 3 dias inteiros sem conseguir se alimentar, bebendo apenas água, nervosas e com insônia.